Queridos, hoje de manhã eu dei sequência a uma mensagem que o pastor Paulo começou na semana passada. Nós estamos estudando o livro de Tiago. É um livro assim tão interessante que, se você gosta do livro de Provérbios no Novo Testamento, o livro de Tiago, ele é o livro de sabedoria. Aliás, toda a Bíblia é um livro de sabedoria, né? Mas Tiago tem muita semelhança com o livro de Provérbios, porque ele trabalha sobre comparações e paralelismos, ditados, uma linguagem direta, uma linguagem assim na lata. Tiagão não dá moleza para nós. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto que é uma santa provocação, porque você vai ler esse texto e você vai ser confrontado para saber se a sua religião, aquilo que você entende que é religião, se ela é verdadeira ou falsa. Eu não conheço o seu coração, não estou aqui para te provocar. Já tem o acusador que faz isso, mas eu quero começar trazendo essa reflexão aqui para nós. Será que eu sou um cristão autêntico? Porque o mundo está cheio do fake. Tem cristãos gospels, fakes. Fala de fake news, mas tem o fake gospel. Tem aquele que tem nome de que está vivo, mas está morto. Tem aquele que se intitula cristão, mas ele é só um rótulo. Quando a gente compra um produto, a gente quer que o que está dentro, o conteúdo, corresponda ao rótulo. Até remédio, a gente não gosta de remédio genérico. Eu prefiro comprar remédio original. Às vezes o custo. Aí a gente vai e compra um genérico. E aí a gente fica naquela ali, olhando para a empresa, né? A farmacêutica, esqueci o nome que fala o laboratório. Alguns são, mesmo genéricos, são de confiança, mas a gente geralmente prefere o remédio original. Como também nós queremos que certas pessoas, a gente viu a proposta de hoje, de que adianta teoria sem prática. Para que ter nome e não ter substância? Você não vai contratar um pedreiro que fez curso por correspondência, nunca assentou um bloco. Aí vai fazer na sua casa o assentamento de bloco. Você não quer se submeter a uma cirurgia por um médico que nunca fez nenhuma cirurgia, tem só o diploma. Não é? Eu contei de manhã de uma estudante de educação física que estava na faculdade à distância, começou a estudar e ficou mais confusa. Estudante de educação física à distância. O próprio curso envolve exercício físico e a pessoa está fazendo a coisa à distância. Ela cancelou porque não estava aguentando mais só teoria. Ela queria prática. Pensa num cristão que só sabe, inchado, mas você não vê substância na pessoa. Não vê coerência. E nosso mundo está cheio de uma igreja inchada, absurdamente teórica, muito discurso, muita fala. Deus acima de tudo e não sei o que acima de todos. É uma fala de Deus, mas na vida, no vamos ver, falta ação. Então vamos lá nesse texto de Tiago, né? Você pode abrir na Bíblia, se você quiser ler mais próximo de você, no aplicativo, ou pode ler na tela, em casa também. Um abraço aí para quem está acompanhando, quem está viajando, quem não pôde ver também, está doente, ou por algum outro motivo, nosso abraço. Que Deus abençoe a nossa comunhão. Então, irmãos, o que eu falei antes?
Faz de conta que tem um aparelho aqui, tá? Não existe o bafômetro? Vamos criar um aparelho chamado religiômetro. Religiômetro. Para saber se a nossa é verdadeira ou falsa. Tá certo? Meus amados irmãos. Tá falando para quem, gente? Crente. Tá certo? Povo de Deus. Não está trazendo um padrão para quem não é cristão. Ele está pressupondo que quem vai ouvir já recebeu Jesus, está integrado na igreja, está indo bem na fita. Tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, demorados ou tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece e aceitem humildemente. Tem uma tradução que fala aceite com mansidão, ao contrário da ira. Olha o contraponto de Tiago aqui, né? Aceitem humildemente a palavra implantada. Que palavra é essa? A palavra de Deus em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam, vamos ler juntos isso aqui, gente? Vale a pena, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É preciso eu falar para mim mesmo, Edgar. Fala para você, tá? Estou falando para mim aqui, ó. Aí é você com Deus, ó. Edgar, seja um praticante da palavra e não apenas uma pessoa que ouve. Pois é, meus irmãos. Aqui fala para a gente ser praticante, para a gente não se enganar. Sabe? Existe o auto-engano. Nós temos dois inimigos. A Bíblia, em Jeremias 17, fala que enganoso é o coração. Ué, será que o nosso coração é capaz de nos enganar? É. E temos um outro inimigo que nos engana, que é chamado de o enganador. Quem é? Satanás. Já deu para a gente perceber aí que temos aí dois inimigos fortes. A nossa própria carne, nosso coração, e o inimigo de Deus que manipula, armadilhas, seduz, engana, perturba, incomoda. Hoje mesmo de manhã, na classe de casais, uma senhora com o marido estava na classe, né? A gente estava falando sobre criar os filhos para Deus e ensiná-los a se casarem com pessoas cristãs também, porque não combina, né, um budista casar com um cristão. Um budista deveria casar com um budista. Um ateu combina bem casar com um ateu. Um espírita combina bem casar com um espírita. Não dá para ter comunhão entre um cristão verdadeiro e um não. E a gente está falando sobre educação de filhos, até porque vai dar um problema tremendo para você criar filhos se são duas pessoas diferentes. Mas eu nem sei por que eu estou falando isso, eu estou falando de outra coisa. A outra coisa que eu estava falando é que a senhora falou que a filha dela se apaixonou e a mãe e o pai estavam falando para essa garota, não casa. Esse rapaz não dá sinais de que vai ser uma pessoa responsável. Mãe, mas ele é crente. Mas o pai e a mãe falaram, ele não dá sinais de que é um cristão verdadeiro, porque não basta ser crente, gente. Não é porque frequenta a igreja, não é porque canta, porque ministra, porque faz... Não é isso. Aí a mãe falava para a filha, não dá sinais esse menino de uma pessoa transformada. Mas eu quero. É esse. Sou eu que vou casar. E para a tristeza da família, casou. Algum tempo depois se separou. E sofreu bastante, né? Para cair a ficha. Tá certo?
Porque a pessoa estava auto-enganada. Estava iludida. Por mais que alguém tente falar, a pessoa se auto-sabotou. E a gente precisa orar para nossos filhos abrirem os olhos e não se enganarem. Aí você fala assim, mas eu não me engano. Olha, tem gente que se engana. Por exemplo, uma coisa bem básica aqui, tá? Tá com o documento vencido do carro. A habilitação também venceu. E a pessoa anda para cima e para baixo. Tem gente que anda até sem habilitação. Para cima e para baixo. Achando que, eu sou motorista. Mais de 10 anos que eu dirijo. Polícia nunca me parou. Daqui a pouco, é parado. Eu pensava que não iam me parar. Um dia vindo aqui para a igreja de moto, o policial me parou, mandou encostar, e motoqueiro é avisado, você sabe como é que é, já foi me enquadrando, ainda bem que estava tudo em ordem, mas deu assim, tudo em ordem, já deu uma tremida assim na base, eita, o que está acontecendo, né? Então, gente, custa caro, quando a gente não anda... na verdade, não é isso? Cuidando desses documentos nossos, porque uma hora a casa cai e chega para você, não é? Então, aqui está falando, não se engane, não se engane. Olha, irmãos, esse texto aqui é uma chamada para nós, assim, ouvirmos a palavra, porque ouvir é bom, ouvir faz parte. É igual a alimentação, né? Comer é bom. É gostoso saborear um bom prato de comida, né? Uma comida bem caprichada. A gente gosta de comer. Aqui, ó. Nem a comida de verdade, né? É só cenário aqui, a uvinha, mas dá vontade. Mas a questão é que o alimento, ele tem que se traduzir em metabolismo, que faz bem ao corpo da gente, que é a prática. Nós não podemos ser cristãos que come da Bíblia, conhecimento, cada vez mais conhece a Bíblia, mas não se traduz em ações. Então a Bíblia nos chama para viver a Bíblia na prática. Então a gente precisa se alimentar dela, não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E Tiago está falando isso para nós, que o cristão verdadeiro, ele pratica, ele ouve e pratica a palavra de Deus. É sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Esse é o primeiro ponto. Quem é o cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que ouve e pratica a palavra. É o que a gente está lendo aqui no texto. Mas só vou fazer uma interrupção aqui, tá? Você tem a Bíblia aí? Se você por isso que é bom estar com a Bíblia aberta, né? Se você voltar um pouquinho aqui na Bíblia, no 1,18, olha o 1,18, o que que fala? Só um pouquinho de paciência aí, porque às vezes precisamos do óculos. 1,18. Por sua decisão, falando de Deus, né? Aquele Pai que dá sabedoria, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então, a palavra gerou em nós um novo nascimento. Nós nascemos de novo, nascemos de Cristo, nascemos do Evangelho. Éramos velha criatura, agora somos novas criaturas. Então, esse cristão verdadeiro que pratica a palavra de Deus, ele nasce da palavra. Guardado isso? Segundo lugar, ele acolhe a palavra. Pastor, onde que está isso? Está no 21. Ele acolhe a palavra no 21. Olha só, gente. Portanto, livrem-se de toda impureza moral. O que é impureza moral? Tem tanto texto na Bíblia que fala para a gente se abster da imoralidade, fugir da imoralidade. O mundo está cheio de
de um contágio aí, de pensamentos imorais, a cultura imoral, a prática imoral. Mas está todo mundo, pastor. Tá bom, está todo mundo. Mas a Bíblia está falando para você tirar essa influência da imoralidade como se tirasse uma roupa velha. Alguma tradução fala despojar. Despojar é tirar essa roupa velha, suja, imoral. Porque ele está falando para quem, gente? Para irmãos na fé. Povo de Deus é diferente em tudo que vive, em tudo que faz. Tirar. E tirar uma outra coisa que ele fala também, que é o acúmulo da maldade, que está aí no versículo 21. Todo o acúmulo da maldade que tenta prevalecer na nossa vida, esse jeito que é diferente do jeito de Deus. Às vezes a gente tem mais medo da Covid do que desse contágio da cultura que tenta fazer a nossa cabeça. A gente devia ter muito mais medo dessas influências que a gente recebe do mundo. Tiago vai trabalhar muito contra essa maldade do mundo em Tiago 4,4, que fala que quem ama a Deus é inimigo do mundo. Então ele fala assim: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Então a palavra é comparada, que é uma semente. Olha só, ela gera uma nova vida no versículo 18. Agora no 21, ela é colocada dentro da nossa vida, a palavra de Deus, que é poderosa, que ele fala no final do 21. Para quê? Para salvar a nossa vida. Ué, mas eles já não são salvos? São. Mas o sentido de salvação aqui é que essa mesma palavra continua nos habilitando para a vida cristã. A palavra é poderosa, ela nos salvou e a palavra continua nos ajudando no processo de salvação até o final. Eu falei duas coisas já. O crente verdadeiro, ele ouve a palavra e pratica, ele recebe a palavra, ele é gerado pela palavra, ele acolhe a palavra, e agora no 22 ao 25, ele vive na palavra. Opa, entendeu? Ele é gerado pela palavra, ele acolhe a palavra e ele vive na palavra. Onde que está isso, pastor? Aquele que ouve a palavra, olha só, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém... depois eu vou chegar aqui, até o 25. Então nós encontramos aqui, esse cristão verdadeiro, ele vive na palavra. Então, a palavra de Deus, ela foi dada para nós para que ela seja uma realidade. E ele compara a Bíblia a um espelho. Você percebeu que no versículo 20 e... voltando lá no texto, 23, aquele que ouve, mas não põe em prática, é semelhante. Ele vai usar uma ilustração aqui. Qual é a ilustração que ele vai usar? Do espelho. Um espelho daquela época era diferente do espelho de hoje, porque eles não tinham a sofisticação. Hoje você vê um espelho, a gente está mais bonito no espelho do que na real, né? Tão perfeito que é o espelho. Mas eles tinham aquele prata, bronze, aqueles espelhos bem assim embaçados, mas ainda assim servia para mostrar a pessoa. O espelho, ele reflete o que nós somos. Ele não mente. Né? Se tem alguma coisa para a gente arrumar, alguma mancha que aparece, arrumar a roupa, pentear o cabelo, o espelho... ele está mostrando quem nós somos. Ele está falando de uma pessoa desatenta, que olha no espelho por olhar, mas não se corrige. Bom, alguns homens são assim, né? Olha e não corrige direito. Aí tem que a esposa dar uma ajudada. Mas o que eu quero dizer aqui
o que ele quer dizer aqui para nós é que assim como essa pessoa olha no espelho e não faz nada, sai e já esquece do que aconteceu, foi só um ritual, assim é você ler a Bíblia e não considerar que ela mostra quem você é. A Bíblia é um espelho no sentido que ela revela as coisas tortas da nossa vida. Deficiência de caráter. A Bíblia mostra a vaidade, engano, arrogância, preconceito. A Bíblia é como se você olhasse para a Bíblia, espelho, espelho meu. Existe alguém mais vaidoso do que eu? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais invejoso do que eu? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais cobiçoso do que eu? Aí é como se uma voz dentro da Bíblia falasse: existe. Todos são pecadores e você é o principal. É como se a Bíblia estivesse falando para nós. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é poderosa para penetrar lá no íntimo do nosso ser e tirar todas as desculpas, desmontar todos os nossos raciocínios de justificativas. E ela vai nos denunciando e vai fazendo aquelas correções. Agora, tem gente que não lê a Bíblia. É o ouvinte de relance. Tem uns que chega na Bíblia assim, olha e passa de lado. Olha e passa. Tem uns que cheiram a Bíblia. Não se alimenta, não saboreia a Bíblia. E ele está falando aqui dois aspectos, gente. Ouvir e praticar. Se a pessoa não ouve, vai praticar o quê? Então, primeiro precisamos conhecer a palavra de Deus para sermos, então, praticantes. Sabe, às vezes falta para nós aquela atitude de homens da Bíblia que, quando estavam na presença de Deus, como Jó, por exemplo, falava: diante do Senhor eu me abomino, eu sou um pó, eu sou como a cinza. Pedro falou: aparta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Isaías falou: ai de mim. Deveria ser uma boa atitude para nós ao ler a palavra de Deus. Puxa, Senhor, o Senhor é tão santo, o seu padrão é tão belo, tão lindo, e eu sou tão imundo. Por favor, me perdoe. Isso é o processo de purificação. É você se corrigindo com a Bíblia. Puxa vida, eu preciso melhorar. Olha, você já pensou se a gente tomasse uma decisão por semana? Numa semana a gente falasse: essa semana eu vou evitar falar mal das pessoas. Pronto. Eu vou assimilar essa verdade. Eu vou ser uma pessoa cuidadosa com a minha boca. Se cada semana a gente... Vamos pensar aqui uma vez por ano. Uma vez por ano. E pensar assim: puxa vida, próximo ano eu quero ser mais honesto. Vou ficar firme na honestidade. Passa mais um ano, eu vou ser mais verdadeiro. Eu vou tomar cuidado para não mentir. Não vou exagerar, eu vou ser verdadeiro. No outro ano eu vou ser bem fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu vou pegar esse valor e vou incorporar na minha vida. Eu quero ser um crente fiel que contribui na obra de Deus. Você imagina em 10 anos, uma decisão por ano, que mudança significativa vai fazer em nossa vida? Para você pensar nisso. Que diferença faria a gente tomar decisões assim? Josué disse assim para nós: tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nessa lei. Medita nela de dia e de noite, e assim você fará prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Já para Josué, foi dito para ele praticar, meditar. Nós estamos tão acostumados a essa velocidade que a gente não quer processar a palavra de Deus. Quem é que vai lembrar aqui a mensagem de domingo passado? Não sei quantos que vão lembrar aqui o que nós ouvimos domingo passado, não é? Irmãos, a Bíblia está nos chamando para a gente não ser praticante do ouvir. Porque praticar o ouvir, a gente está sempre praticando. Ela nos chama para ser praticante do praticar.
Que tipo de cristão é você? O conhecimento da palavra de Deus muda a sua vida? Eu me atrevo a dizer que muitas vezes o conhecimento não muda a nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu recebo de vez em quando vídeos sobre falando mal de refrigerante. Já viu? Tem uns vídeos que colocam assim um copo de água e depois metade de açúcar e depois a química. E fala, faz mal o refrigerante. Não tem nutrição, não tem vitamina, não tem nada de valor. Você sabe disso. Mas aí você ama refrigerante. Quer dizer, o conhecimento não é suficiente para mudar nosso comportamento. É uma pena. Porque a Bíblia também, ela se propõe a nos dar um conhecimento que não deveria ser só intelectual, na cabeça. Deveria chegar ao coração e do coração distribuir para o corpo inteiro, através do sangue, não é? As verdades, para se transformar em prática. Às vezes a gente confunde maturidade com tempo de igreja. O que você quer dizer com isso, pastor? O fato de uma pessoa ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 de igreja, 50, não significa que é maturidade. Tem muita gente que frequentou a escola bíblica anos a fio, já ouviu quantas mensagens, se você somar, quantas mensagens bíblicas, escola bíblica, livro que a gente já leu, curso bíblico que nós já fizemos. Essa carga de conhecimento deveria fazer de nós, assim, pessoas muito habilidosas na prática. Então, Tiago está nos encorajando a, irmãos, vivam a verdade do Evangelho. Você já pensou se nós conseguíssemos viver 5% do que a gente sabe? Como nossa vida seria transformada? Então, queridos, Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, sabe aquele Sermão do Monte que começa em Mateus 5, bem-aventurados? Quando ele termina no capítulo 7, ele fala, o homem feliz, bem-aventurado, é como aquele sábio que constrói a casa na rocha. Aí vem as tribulações, vem as tempestades da vida, mas foi construída na rocha. A pessoa que está construindo a vida com a minha palavra está construindo num terreno firme. Então ele termina o Sermão do Monte falando que aquilo que ele falou era para ser vivido. Um grande desafio para nós. E continuando, no versículo 25, voltando lá, o versículo 25, olha o contraste, gente. O homem que olha no espelho, que sai, que não faz pouco caso do que viu no espelho, e esse que observa atentamente a lei perfeita. De novo, ele está falando da Bíblia, porque lembra que a mentalidade dos ouvintes de Tiago, muitos cristãos judeus, que quando falava da lei, ele está pensando no Antigo Testamento. Só que nos evangelhos falam que a lei, essa lei perfeita, ela nos dá liberdade. Deus não criou para a gente regrinhas para nos fazer mal. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, fala em Romanos. Essa lei, ele chama de lei perfeita da liberdade. O salmista fala, quanto amo a tua lei, Salmo 119. Como eu amo, eu medito na tua lei dia e noite. Então, quem medita nessa lei da liberdade e persevera na prática, olha a ênfase da prática, não esquecendo do que ouviu, olha de novo, praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tem duas bem-aventuranças em Tiago. Tem a bem-aventurança do capítulo 1, versículo 12, que fala bem-aventurado aquele que suporta a provação com perseverança, e bem-aventurado, feliz, aquele que pratica. Ele será feliz em
tudo que ele fizer. Irmão, vale a pena obedecer a palavra de Deus. Na hora que você tiver um sentimento de vingança, e você achar que você vai ter vantagem, se você lembrar que praticar o perdão, deixar para Deus cuidar e não adoecer seu coração, vale a pena. Então, o crente verdadeiro, continuando agora, eu vou avançar um pouquinho. O crente verdadeiro, ele fala menos e ouve mais. Está lá no final, isso aqui, ó. O crente verdadeiro pratica a palavra, já falei. Ele nasce da palavra, ele acolhe a palavra, ele vive na palavra. E eu estou nesse... eu quero mostrar isso aqui. Estava esquecendo. É um documentário que me mandaram essa semana. O poder de Deus na vida de nordestinos, que alguns deles são analfabetos. E eu achei isso muito legal. Eu peguei um corte do documentário que está aqui. Nunca li a Bíblia. Eu sonho. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia. Mas não consigo. Eu vou a letra, mas enrola. Quando eu vou perguntar, enrola. Não sei ler. Eu tenho inveja. Quem sabe ler e não pratica a Bíblia. E eu que não sei ler, tenho vontade de ler a Bíblia. Não tem oportunidade. Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu confio nele que vai dar certo, cara. E muitos têm a Bíblia na mão e não lê a Bíblia. A salvação está aqui. Isso aqui é a chave da tua salvação. É aqui. Pregou mais do que eu. Não é? O impacto dessa pessoa. O amor. A palavra de Deus, gente. É como o provérbio fala. Às vezes a alma farta pisa, despreza o favo de mel, porque está farta. Quantas vezes a gente não dá valor a coisas tão essenciais. Mas o ponto aqui, que a gente está vendo, o crente verdadeiro, ele fala menos e ele ouve mais, pronto para ouvir. Às vezes a gente quer falar rápido e essa fala rápida nos deixa com raiva. A gente fica... Alguns de nós, já falando, já vai rosnando. Porque aí você deixa de ser gente e vira fera. Por isso que tem aquela palavra vocifera. Vocifera é voz de fera. Quer dizer, quando você começa a rosnar, perdeu a razão. Quando a gente lê revista em quadrinhos, que os animais, o cachorrinho faz... Aí de vez em quando eles colocam isso também para seres humanos. Que faz... É o ser humano que vira lobisomem agora, vira bicho. Né? Vira um cão. Então, gente, ele está dizendo para a gente tomar cuidado. O muito falar, Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta o quê? Transgressão. A boca, a fala, trai a gente. Minha avó falava lá na Bahia, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Porque a pessoa fala tanto que está exagerando. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, meus queridos. E a gente vive na época da língua digital, onde a gente machuca as pessoas pelo Facebook. Indireta, agressões, falas, maltrata, humilha. E muitas vezes não tem coragem de falar pessoalmente, mas usa um recurso para colocar fogo nos relacionamentos das pessoas e pessoas descuidadas, pronta para reagir e expõe a vida dela, expõe a vida dos outros. Triste. A gente precisa parar com isso, de não entrar nessas briguinhas horríveis que não trazem nada, nos faz perder as pessoas, nos faz romper as pontes e entra nessas brigas, inclusive essa época política agora, isso vai aumentar cada vez mais. Não entra nesse jogo, não. Para com isso. E vamos lá para o finalmente agora. A última parte da... tenho que voltar. Desculpa aí, pessoal da mídia, que eu avancei demais e eu quero chegar aqui nos versículos finais. Está aqui, gente. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião
não tem valor algum. Quando a Bíblia define o que é religião, presta atenção. Então, ele vai dar para nós aqui mais uma pista do verdadeiro cristão, do verdadeiro religioso. Porque religião aqui no sentido que você foi religado com Deus, você está conectado com Deus. É isso que você quer? Você quer saber o que Deus quer? Você quer saber o que Deus gosta? Você quer saber o que Deus aprova? Então, refreia a sua língua. Então, ele vai dar 3 cuidados aqui para nós agora no final. Cuide da sua boca. E Tiago vai falar muito sobre a língua. No capítulo 3, vocês vão ver. Ele vai chegar no capítulo 3 lá e vai sacudir a nossa vida. Então ele está falando, cuida da sua boca. Ele vai falar que quem não tropeça no falar, chega a ser perfeito. Dando a ideia de que todos nós temos dificuldade com a língua. Uma vez eu fui ver minha língua no espelho, ela não fica quietinha. Ela não fica parada. A língua literal. E a comunicação também, a gente quer falar, quer opinar, quer falar sobre tudo. Mas aqui está falando para pôr um freio na nossa língua. Segundo, cuida do coração. Cadê o versículo? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele dá mais 2 pistas aqui. A pessoa compartilha com os fracos, com os vulneráveis. Quem aqui, gente? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Eram as pessoas mais vulneráveis. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus tem um cuidado com o necessitado, com o pobre. Tem pessoa, gente, que mesmo que se dividisse a riqueza do mundo em partes iguais, em 24 horas, muitos não teriam mais. Não sabe administrar. Joga fora, põe a perder. Sempre vai ter pobre, fala em Deuteronômio. Esqueci a passagem que fala, mas sempre vai ter pobre. É uma utopia achar que nunca vai deixar de ter pobre. E foi dito para os agricultores no Antigo Testamento que quando eles estavam colhendo as espigas de trigo, de milho, qualquer que fosse, deixasse as que caíram no chão, deixasse algumas nas árvores para o pobre chegar e comer depois. Uma preocupação com o pobre. Hoje em dia, a gente tem aprendido a ter esse olhar de compaixão. Mesmo como igreja, uma das coisas que a pandemia nos ensinou é estar mais presente na vida dos bairros em nossa volta. Porque ele fala de uma fé de um cristão que é generoso, uma preocupação. Aqui não está falando de ser salvo, está falando de um exercício do cristianismo. Se a gente é verdadeiramente seguidor de Deus, a gente vai cuidar dos necessitados. Quais são as opções para a gente cuidar do necessitado? Às vezes eles pedem na nossa porta, se você mora em casa. Às vezes você pode trazer aqui para a igreja. Tem famílias que recebem cestas básicas da nossa igreja. Então a gente ajunta as doações, faz cestas básicas, tem algumas famílias que são fixas, outras aparece de repente uma necessidade. Você pode doar nesses mutirões que a gente faz, também aqui na igreja, agasalhos, roupas e tudo mais. Cuidado você que mora em apartamento, porque às vezes você não tem nem contato com o pobre, né? Você entra no carro, você está fechado. Você vai para o seu apartamento, você não vê pobre. Você vai para o trabalho, tem no seu estacionamento, você não vê pobre. Aí você não tem contato com a realidade brasileira. Não é verdade? Então existem essas outras opções aí para a gente poder... Olha, é muito sério o que Provérbios 21:7. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado vai clamar e não vai ser ouvido. Então que Deus nos ajude. Eu sei que não quer dizer que você tem que ficar aí dando tudo para todas as pessoas. A gente tem que ter alguns critérios, né? Porque tem muita gente que é aproveitadora, não estou falando disso. Mas a gente não pode achar essa desculpa para não ajudar ninguém. Senão, estamos sempre procurando justificativa. Então, queridos, a terceira e último ponto que ele fala agora, cuide do seu coração. A verdadeira religião é não se deixar corromper pelo mundo. O mundo quer nos tragar. O mundo quer apagar os vestígios de Deus na nossa vida.
Não entra nessa. Ame a palavra. Cuida do seu coração. Confessa seus pecados cada vez mais. Cuida do seu coração. O salvo, o filho de Deus, ele tem uma vida diferente. Seu namoro é diferente, seu casamento é diferente, seu trabalho, seu lazer, suas roupas, a maneira como se administra o dinheiro. Então, cuida do seu coração. Aqui fala de uma santificação pessoal. Eu não vou cuidar de você nesse sentido. Eu não sou responsável. Aqui fala você. Paulo fala para Timóteo, cuida de ti. Tem hora que você está sozinho com o celular, ninguém está vendo. Cuida do seu coração. Que tipo de lixo está entrando na sua cabeça? Quando ninguém está olhando, isso vai mostrar seu caráter. Então a palavra de Deus está falando para nós. Não adianta você estar ouvindo, vivendo uma vida de parece que é, mas não é. Então a Bíblia chama a gente para a essência. Por último, queridos, vamos falar da ceia do Senhor. Aí você fala assim para mim, pastor, o que tem a ver a ceia do Senhor com a verdadeira religião? Boa pergunta, menino. Boa pergunta. O que diz Mateus 7, 28? Fala que as multidões ouviam Jesus e admiravam porque Jesus falava como quem tem autoridade. Jesus, ele não nos decepciona. Ele tinha autoridade, ele vivia o que ele falava. Eu estou aqui falando com vocês e pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou pregar uma palavra que fala que de que adianta a teoria, se não, ai de mim. Quão pequeno eu me sinto. Mas é por causa de confiar que Deus vai trabalhar, está trabalhando no meu coração e no de vocês. Mas Jesus, ele era perfeito. E é ele que nos ajuda. É ele em nós. Ele falava e fazia. Ele tinha a teoria e tinha a prática. E os discípulos falavam, ele veio cheio da graça de Deus e cheio da verdade de Deus. E olha ali, a ação de Jesus, a ceia. Ele morreu na cruz por nós. Que ação é essa, gente? Ele ensinou, mas não só falou. Ele morreu por aquilo que ele acreditou. Morreu por você, morreu por mim. Ele acredita na missão dele. E a gente precisa acreditar. E se a gente acredita, a gente vai obedecer. Porque obedecer é prazer. Obedecer é vida. Então, Jesus nos convida para participar da ceia. Ele é o mais coerente dos homens, o mais equilibrado dos homens. A pessoa que a gente olha para ele e fala, ele é meu exemplo. O pastor tem deficiências. Eu estou aprendendo também com Jesus. Não cheguei lá. E creio que nenhum de nós chegou lá. Mas a gente está olhando para Jesus, poderoso em atos e na fala, em palavras e ações.